Olá, bom dia, você que está aqui na TV Estadão. Está começando mais uma edição do Estadão Discute, sempre às quartas-feiras. A gente traz aqui um tema para análise, para debate, a sua participação aí pela nossa caixa de diálogo no Facebook, também no YouTube. E hoje a gente vai debater aqui a restrição do foro privilegiado para senadores e deputados, que volta à votação hoje no Supremo Tribunal Federal. Começou lá em 31 de maio de 2017, teve um pedido de vista, outro pedido de vista, enfim, o julgamento agora espera-se seja concluído hoje e por enquanto o placar é de 8-0 pela restrição do foro privilegiado. Para debater esse assunto, explicar um pouco melhor para a nossa audiência como é que vai ficar essa questão depois da possível decisão de hoje do Supremo, a gente tem duas convidadas aqui que eu passo a apresentar. Primeira, Vera Chemin, que é advogada e professora de Direito Constitucional. Obrigado, doutora Vera, pela presença. Bom dia. E também Fernanda de Almeida Carneiro, advogada e professora de Direito Penal do IDP São Paulo. Obrigado pela presença, doutora. Para a gente retomar esse assunto, 8-0 é o placar, o leigo vai dizer, então já está resolvido? Quer dizer, está realmente resolvida essa questão, para depois a gente entrar propriamente na discussão do que vai acontecer? Queria a visão de vocês, começando, doutora Vera. Então, eu penso que a tendência é que a tese do ministro Luiz Roberto Barroso realmente seja atendida. Eu não tenho muita dúvida nesse sentido. É uma tese bastante coerente, diz respeito a uma restrição razoável do alcance do foro privilegiado, e eu acho que nós vamos caminhar nessa direção, e é necessário realmente. Bom, faltam 3 votos, né? Então vamos deixar claro, é uma limitação para senadores e deputados a crimes cometidos no exercício, vamos dizer assim, do mandato, ou em razão dele. É isso? Exatamente, no exercício do mandato que tenham relação com o mandato. Então, hoje em dia, um deputado ou um senador que tem a prerrogativa de foro, ele deve ser julgado pelo STF em caso de crimes comuns. Então, se ele for pego dirigindo embriagado, o julgamento é perante o STF. O que o Barroso propõe é que os crimes têm que ser relacionados com o cargo e cometidos no exercício do cargo. Então, se o crime foi cometido antes e a pessoa depois foi eleita para algum cargo, isso seria julgado na justiça comum. Embora 3 ministros ainda não tenham votado, que é o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e o Dias Toffoli, é muito difícil realmente que o placar se inverta, né? Então que alguém mude de opinião, enfim. Então a gente pode considerar praticamente como certo que realmente vai haver uma restrição dos casos de prerrogativa de foro. Eu acho assim que pode haver também uma divergência ali, não sei se você percebeu, com relação ao que o ministro Marco Aurélio colocou. Eu acho que tem eu dou uma certa razão para ele, porque ele diz o seguinte, o ministro Barroso diz assim, ele defende a prorrogação da competência absoluta, no sentido, por exemplo, eu estou com um processo lá no âmbito do STF, mas de repente eu perco o foro privilegiado. Então o que acontece? Normalmente esse processo iria, vamos supor, para a primeira instância, né, que foi justamente o caso concreto e o motivo pelo qual o ministro Barroso colocou a questão de ordem no plenário para que fosse votada essa questão do foro privilegiado, que era um caso realmente absurdo. O cara foi candidato a prefeito quando ele cometeu o crime de corrupção eleitoral. Então, enquanto candidato, ele estava no âmbito da justiça eleitoral comum, normal. Aí, quando ele foi eleito a prefeito, ele passou para o Tribunal Regional Eleitoral. Na sequência, ele se elegeu deputado, foi para o STF. Quer dizer, e depois do STF, quando ele renunciou para novamente se candidatar a prefeito de Cabo Frio, se não me falha a memória, né? O que aconteceu, voltou tudo novamente para a primeira instância. Eu não sei se foi no Tribunal Regional Eleitoral ou na primeira instância, que lá no início já estava na fase de alegações finais, me parece. Quer dizer, é um absurdo. Então, eu acho que aí, voltando para o que o ministro Marco Aurélio colocou, então, o ministro Barroso ele é a favor da prorrogação da competência. Por exemplo, o processo está no STF, mas desde que se o meu processo está lá em fase no final da instrução criminal, já vai para as alegações finais, então o ministro Barroso defendeu que deve permanecer na instância
O próprio Barroso e o Marco Aurélio chamaram isso de elevador processual. O Marco Aurélio, o Marco Aurélio chamou. Sobe, desce, e aí não chega a uma definição. E o Marco Aurélio foi contra, né? Ele disse que não, que ele acha que tem que ficar onde está. E até uma estratégia essa, né? Justamente de você se candidatar ou renunciar, dependendo do grau ou do momento processual em que se encontra o seu caso. Então, nossa, eu tô quase sendo condenado ali, deixa eu renunciar para votar para a primeira instância, foi o que aconteceu. Deixa eu tentar me eleger de novo. Você vê que... Deixa eu colher uma opinião de vocês sobre o seguinte, que há um questionamento também, a gente sabe que o Supremo não tem essa vocação ele não é um tribunal penal, né? As coisas demoram lá. Mas, por outro lado, há uma leitura de que na primeira instância sai um pouco dos holofotes, a própria imprensa não vai noticiar tanto. Eu queria saber de vocês se há algum risco, né, na visão de vocês na primeira instância. Na verdade, uma das justificativas da existência da prerrogativa de foro é justamente que os juízes mais experientes, mais gabaritados, estariam um pouco mais alheios a eventuais pressões exercidas pelas partes, mas eu acho que hoje em dia a imprensa é muito ativa, muito atuante, eu acho muito difícil que isso aconteça, então realmente, se um senador ou um deputado for julgado pela primeira instância, ele vai acabar podendo eventualmente corromper aquele juiz. Eu não acho que isso acontece. A gente tem uma imprensa que cobre muito fortemente esses casos. Então eu acho que, colocando os prós e os contras ali, o fim da prerrogativa de foro é muito mais benéfico. Eu concordo com a Fernanda. Eu acho que, além de tudo, a sociedade civil está bastante exercendo um controle que há muito tempo, na verdade, nunca aconteceu esse controle, né? E agora a gente percebe que esse controle está sendo efetivado pela sociedade. Qualquer mudança que haja, por menor que seja, ela está provocando uma reação de diversos grupos sociais, e cujos grupos sociais estão pressionando, no caso, o Poder Judiciário, e como a Fernanda falou, tanto os juízes quanto os próprios ministros, eles não podem se dar o luxo de se expor de uma forma inconveniente, muito embora isso, de certa maneira, esteja acontecendo, principalmente no STF. Eu queria também a opinião de vocês, como é que a gente chega, acho que vai depender de cada juiz, é claro, a essa definição de que foi cometido no mandato. Acho que no mandato acho que está mais claro, mas relacionado ao mandato, o que seria, para a gente poder dar um exemplo claro, relacionado ao mandato e o que seria não relacionado ao mandato? Seria, por exemplo, os chamados crimes de responsabilidade, né? Os crimes de responsabilidade, quer dizer, qualquer tipo de ato ilícito que o senador ou o deputado, ou mesmo o presidente da República, possa cometer em face da administração pública, pode ser tanto direta quanto indireta. Então, um crime de corrupção passiva, embora seja considerado um crime comum no Código Penal brasileiro, a partir do momento que se provar que esse crime tem uma relação com a atividade que o deputado, ou o senador, ou o presidente esteja exercendo no âmbito da administração pública, esse crime passa a ser considerado um crime que se relaciona diretamente com a função que ele está exercendo, com a atividade que ele está exercendo. Um exemplo prático é justamente os mensalões, né? O mensalão do PT, o mensalão do PSDB, então, em que parlamentares pagariam ali pelo apoio ou pelos votos, né, dos correligionários e de membros de outras bancadas. Então é um crime comum ali que está sendo cometido no exercício do cargo em benefício do cargo. Então seria um caso em que teria realmente a prerrogativa de foro. A interpretação disso, na visão de vocês, seria automática ou cada juiz é que vai observar, isso aqui é do mandato, é relacionado ao mandato, quer dizer, ou é automático? Na verdade tem casos que são muito claros, né? Então está evidente ali, por exemplo, no caso do mensalão, e tem outros casos que eu acho que vai demandar uma análise ali, bom, isso realmente foi em benefício do cargo, não foi? Então eu acho que tem casos em que vai realmente demandar uma análise particular ali daquele caso específico. Vai demandar, eu acho, um exame de provas, né? E, enfim, de fatos, tanto no contexto fático quanto no contexto jurídico. Eu acho que vai demandar, vários crimes demandam essa análise para que possam ser
devidamente comprovados, né? E eu penso que a maioria deles está relacionada realmente ao exercício da função pública. Bom, nós temos visto aí votações ultimamente no Supremo, no mínimo polêmicas, depende da turma, vai ser de um jeito. A gente até imagina, já sabe os placares, né? 3-2 para um lado, 3-2 para outro, dependendo da turma. Nesse caso aí, pode haver uma decisão monocrática, vai ser sempre de plenário, como é que poderia funcionar uma definição desse tipo, para saber se o político vai para a primeira instância ou não? No regimento do Supremo, você tem a previsão de que o ministro relator do caso, ele tem a prerrogativa de encaminhar ou para a turma ou para o plenário. Então, aí vai depender da decisão do ministro relator. Então, ele pode até emitir uma decisão monocrática para o caso, como acontece várias vezes, né? E como também encaminhar para a turma ou para o plenário, como aconteceu com o ministro Edson Fachin. Encaminhou o caso do habeas corpus do Lula para o plenário. É a sua visão também? Eu acho que esses casos mais rumorosos, eles devem, como ocorreu no caso do ex-presidente Lula, eles devem encaminhar para o plenário até para ter uma decisão colegiada realmente e que fique acima, eventualmente, de não, ele decidiu dessa forma porque ele está querendo proteger, está querendo defender. Hoje até um próprio Estadão publica uma reportagem, até a doutora Fernanda fala lá, é uma das ouvidas. É um levantamento que só em relação à Lava Jato seriam 12 deputados, 12 senadores e 36 deputados que perderiam o foro. Eu queria saber, qual que seria a dimensão disso para o trabalho do Supremo, na visão de vocês? Olha, eles fizeram, acho que o próprio Supremo ele fez uma análise estatística que se realmente fosse eliminado a prerrogativa de foro no Brasil, 95% das ações penais sairiam do Supremo. Então, de todas as ações penais que tramitam atualmente, 95 iriam para as instâncias inferiores. Então, você vê o tamanho do trabalho e que sai totalmente do foco, né? O Supremo, ele foi concebido para ser um tribunal que analisa grandes questões constitucionais. Então, ele não foi concebido para fazer instrução processual, a colheita de provas, enfim, então realmente você deixaria o Supremo livre para julgar as questões para as quais ele foi concebido. No caso aí ficaria essa votação de hoje tem a ver só com parlamentares federais. Só nível federal. Só em nível federal, senador e deputado. Isso. O restante do foro privilegiado, aliás que é bem amplo, né? É até difícil estabelecer porque fala-se em 37 mil, números maiores falam em 55 mil beneficiados. Eu tenho uma impressão que o Supremo vai decidir hoje a nível federal, realmente, né? Que é a tese do ministro Barroso. Mas, a julgar pelo que consta na PEC, número 10 lá do senador Álvaro Dias, no Senado Federal, pelo que eu pude perceber, engloba os artigos 105, 102, 105, 108 e 125 da Constituição Federal, com relação aos crimes comuns, exatamente como o Supremo também vai decidir, quer dizer, vai tirar fora os crimes comuns, extirpar o foro privilegiado com relação a crimes comuns. Então, eu estou, pelos artigos que eles colocaram, então eu percebi que a partir do momento que o Poder Legislativo começar a debater e aprovar essa PEC, que só vai acontecer ano que vem, em função da intervenção federal, no Rio. Eu penso que daí vai mudar novamente, porque eles vão, o 105, por exemplo, diz respeito ao Superior Tribunal de Justiça. O que vai englobar lá? Governadores, né? Então, pode perceber, já é estadual. Né? O 108 é com relação aos tribunais regionais federais, que também vão julgar, por exemplo, juízes federais, etc. Então, o 102 só que engloba a nível federal, que seria, então, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso. Então, eu penso que, inicialmente, o Supremo vai restringir o foro a nível federal e, na sequência, o Poder Legislativo, que é a função típica dele mesmo, ele vai restringir ainda mais, ou seja, vai descer para as esferas estaduais e municipais, esqueci de colocar municipal, prefeitos e vereadores também. Essa PEC já foi aprovada no Senado, está lá na Câmara, além de estar no ano eleitoral, tem a questão legal da intervenção federal no Rio, que não permite uma votação, mas nessa PEC é bem mais amplo, então. É bem mais amplo, né? As únicas pessoas que manteriam ainda o foro privilegiado seria
presidente da República, o vice-presidente, os presidentes do Senado e da Câmara e do STF, que seria do Poder Judiciário. Então, na verdade, você pode imaginar que não há um interesse ali dos próprios parlamentares em aprovar essa PEC, que acabaria restringindo totalmente a prerrogativa de foro deles. Mas eu acho que a população exercendo ali a sua cidadania, pressionando os parlamentares, porque eles estão ali como representantes do povo, né? Então eles têm que se manifestar ali na vontade do povo. E realmente as pesquisas mostram que o fim do foro privilegiado é uma das bandeiras ali da população de combate à corrupção. Aliás, a gente, fazendo uma comparação com outros países, o Brasil é praticamente uma exceção nisso, né, doutora Vera? Nossa, é uma grande exceção, né? Se você observar Estados Unidos, Canadá, que eu me lembro, você não tem a figura nem o presidente tem o foro privilegiado. Você vai para a Inglaterra, apenas a rainha, né, que detém o foro privilegiado. Nem o primeiro-ministro não detém o foro privilegiado. Em Portugal, Itália, me parece que vai ao encontro da PEC do senador Álvaro Dias. Seria o presidente, vice-presidente e presidentes como nós temos aqui do Senado, da Câmara e do Supremo. Então, realmente, nós constituímos uma anomalia, na minha opinião. Né? E o que eu havia falado, que nós estávamos conversando anteriormente, paradoxalmente, esse foro foi alargado, digamos assim, em 1969, em pleno governo da ditadura militar. Então, foi uma espécie de uma concessão que se deu aos deputados e senadores, dada a insignificância política deles naquele cenário, naquela época. Às vezes não detinham nenhum tipo de influência, de poder, né, perante o governo. Então foi como se fosse uma espécie de concessão. Então vocês vão ter essa imunidade material, né, e que até hoje a Constituição de 88, que é o artigo 53, que diz que eles têm uma imunidade material no sentido de opinião, voto e palavras, né? Que tem a ver com a opinião, né? A gente não está falando de crime comum, é uma outra situação. É isso que eu ia dizer, quer dizer, não tem nada a ver com crime comum. Então, aí o motivo pelo qual o ministro Barroso pretende tirar definitivamente o crime comum, que é realmente uma coisa absurda. Isso que a doutora Vera colocou também, queria a opinião da Fernanda, porque frequentemente se fala que o Supremo acaba legislando, até porque o Congresso em alguns momentos deixa mesmo de fazer o seu papel. Uma decisão como essa do Supremo tem força de lei, assim, efeito vinculante para ser cumprida pelos estados, pelos municípios, quer dizer, ela é mais ampla do que a gente vai ver hoje? Na verdade, a Constituição, quando ela prevê a prerrogativa de foro, ela não deixa claro, então, para quais crimes, em que momento, depois do exercício do mandato, crimes cometidos antes e depois que a pessoa já tem o cargo, isso seria julgado por tribunais superiores ou não. Então, o que o STF está fazendo é dando os contornos ali que ele julga necessários para aquele crime. Então, evidentemente, isso vai ser seguido por tribunais de instâncias inferiores, né? O Supremo está balizando o entendimento, assim como aconteceu com a questão da prisão em segunda instância. Então, o Supremo, ele apenas autorizou a prisão em segunda instância e isso foi sendo seguido ali por tribunais inferiores. Então, provavelmente é o que vai acontecer, embora não tenha uma força de lei. Em tese, um tribunal de instância inferior, ele não seria obrigado a, enfim, votar daquela mesma forma. Mas é lógico que, enfim, com os recursos, isso acabaria chegando no Supremo, e o Supremo vai falar, não, mas eu já me manifestei e já entendi nesse sentido. Então, o ideal realmente é que essa PEC seja colocada em votação logo, para que isso fique de uma vez por todas decidido e sedimentado. E aí virar lei, efetivamente. Eu tenho uma impressão que há um certo entendimento nesse sentido. Não sei se vocês lembram, há algum tempo atrás, o Rodrigo Maia esteve no Supremo e afirmou para a imprensa que eles iriam aguardar a decisão do Supremo com relação ao Instituto do Foro Privilegiado e que depois eles iriam discutir na Câmara e que eles, obviamente, iriam respeitar a decisão do Supremo. Mas o que me deixa com uma certa dúvida aí, que eu acho que você tem toda a razão, Fernando, quer dizer, é o Poder Legislativo que realmente vai decidir
decidir sobre isso, porque a discussão de hoje não é em sede que a gente chama de controle abstrato de constitucionalidade, porque, de acordo com a sua pergunta, se fosse em sede de controle abstrato de constitucionalidade, vamos supor que fosse uma ADI, né? Para dizer se é constitucional ou inconstitucional o foro privilegiado. Aí sim, a decisão decorrente dessa ADI, ou se fosse uma ADC, aí sim, ela teria o efeito vinculante, efeito para todos, que a gente chama erga omnes, e vinculante, e inclusive a administração pública direta e indireta, num prazo de 30 dias, se não me falha a memória, na Constituição. Então, isso seria em sede de controle abstrato de constitucionalidade, só que esse caso que vai ser analisado hoje é uma questão de ordem que o ministro Barroso colocou num caso concreto, que é uma ação penal. Então, eu teria minhas dúvidas, eu penso que realmente a partir daí eles vão deixar para o legislativo, que é o locus ideal para isso. Né? O nome, aqui a referência da doutora Vera, erga omnes, foi até uma fase da Lava Jato, né? Então eu aproveito para perguntar aqui para a doutora Fernanda, assim, na sua avaliação, que consequência direta essa questão da restrição do foro teria? A gente sabe que não existe só a Lava Jato, a justiça é muito mais do que isso, mas como é a operação mais visada nesse momento, que consequência teria para a Lava Jato? Olha, eu acho que vai fortalecer a Lava Jato, né? Se a gente fizer uma análise ali das condenações e das sentenças que já foram proferidas em primeira instância e de condenações no STF, que até o momento a gente não tem nenhuma no âmbito da Operação Lava Jato, a gente vê como realmente um tribunal de primeira instância é muito mais ágil, está muito mais próximo ali das provas, tem condição de fazer a instrução de forma muito mais célere. Então, realmente, eu acho que um efeito imediato é acelerar todos esses processos que estão correndo pelo STF. Vai ter um efeito político muito forte, que as pessoas realmente vão deixar de almejar a eleição ali com essa finalidade justamente de manter o foro ou de alcançar o foro privilegiado. Então, eu acho que vai ser uma grande vitória para o Brasil como democracia. Eu acho que vai ser... Só vai ter efeitos positivos, no meu entendimento. Eu gostaria só de colocar uma coisa, dois lados da questão. Por um lado, eu estou um pouco preocupada, não sei se vocês concordam, é óbvio que vai ser um avanço significativo a você restringir o foro privilegiado. Isso não há dúvida, vai ser um avanço com relação até à moralidade política, isso não há discussão. O que me preocupa é, caso a jurisprudência do Supremo venha mudar no curto prazo com relação a favorecer ao favorecimento da prisão em segunda instância ou não, vamos supor que eles mudem a jurisprudência, digam não, a partir de agora vai ser como está até o ministro Gilmar Mendes e o Toffoli estão defendendo, vai ser a partir do STJ. Ou então, só a sentença transitada em julgado. Então, não sei se vocês percebem, com relação a crime comum, pelo menos, você vai ter lá, de um lado, a restrição do foro privilegiado, quer dizer, então você cometeu um crime comum, você vai lá para a primeira instância, né? E, por outro lado, se eles mudarem essa jurisprudência, que é o que me preocupa, né? Veja bem, eles cometem o crime, muda a jurisprudência, vai ser só por STJ ou sentença transitada em julgado, e, por outro lado, eles perderam o foro e vão começar lá na primeira instância. O que pode acontecer? Pode acontecer a mesma coisa, quer dizer, vai para a primeira instância, para a segunda instância, para a terceira instância, com os inúmeros recursos que tem, você vai acabar na prescrição e na impunidade da mesma maneira, ou talvez quase igual, como o foro privilegiado está proporcionando agora. Né? Então, essa é uma questão que me preocupa um pouco. Agora, é lógico que a partir do momento que você restringe esse foro, como eu falei, é um passo adiante, muito embora eu ache que ainda precisa um controle muito maior por parte da sociedade, e isso, na minha opinião, só se dá por meio da educação, não tem outro caminho, já é uma coisa até, né? É importante esse raciocínio, doutora Vera, é um raciocínio lógico, né? E a gente já tem visto até políticos mesmo que às vezes falam, não, mas na última instância, no Supremo é a última, não tem mais recurso. E lá na primeira tem a segunda, a terceira, enfim, qual a sua visão sobre isso? Na verdade, realmente tem os dois lados, só que se a gente for pensar que no Supremo, que seria uma instância única, então, teoricamente, deveria ser um julgamento muito mais rápido, porque você não tem direito a essa infinidade de recursos previstos
nos nossos códigos, e mesmo assim, a maioria dos casos acaba prescrevendo. Você vê que você está ali entre duas alternativas que nenhuma é ideal, né? O ideal seria uma justiça célere, que desse a possibilidade de ampla defesa, seguisse os ditames do devido processo legal, mas que ao final se chegasse a uma decisão. A prescrição é o que causa essa sensação realmente de impunidade. Porque você vê, bom, o processo foi colhidas as provas, as pessoas, eventualmente até um caso de réu confesso, mas no final aquela pessoa não é punida porque o Estado perdeu o poder de punir pela prescrição. Então realmente tem que ter uma reforma muito mais ampla, mas eu acho que isso já é um primeiro passo, a gente já estaria no caminho certo. Pois não. Não, só ia complementar e tirar aquela função do Supremo de tribunal criminal, né? Que é isso que abarrota o Supremo, porque senão iria muito mais rápido. A gente tem um caso assim, que é muito específico, mas acho que ilustra isso que vocês dois estão falando, do ex-governador de Minas, né, o Eduardo Azeredo. Inclusive ele está para chegar aos 70 anos, agora em setembro ele faz 70 anos, mudam os prazos de prescrição também nesse aspecto. A gente tem o risco de continuar assistindo isso, então, de alguma forma, doutora Vera? Bom, como eu falei, com relação a ele especificamente, eu acho que vai acabar acontecendo o que aconteceu no caso Maluf. Né? Então você vai ter ou a prescrição ou então a impunidade, entre aspas, porque eu acho que obviamente que o caso da Maluf agora não tem outra, a prisão domiciliária é mais do que justa, né? Independentemente do fato dele naturalmente não ter sido punido como deveria ser, mas não é culpa dele. Então aí é aquela questão, ele tem dinheiro, ele pode entrar com todos os recursos possíveis, a morosidade da justiça, então qual é a culpa? A culpa é da justiça, não dele. Né? E aí vem o problema do réu pobre, que aí eu sempre levanto, quer dizer, o réu pobre, o que ele faz? Ele vai entrar numa preventiva e nunca mais sai de lá. Porque ele não tem sequer um advogado. Esse dificilmente vai chegar ao Supremo, por exemplo. Nunca chegam, né? Se você for analisar os casos de crimes do Supremo, não tem nenhum caso. Tem réu pobre lá. Infelizmente essa é a realidade, né? A gente precisa trabalhar para mudar. Uma estatística, né, Fernando, para a gente levantar, né? É verdade. Um ou outro que eu assisto, que de vez em quando é um coitado lá, mas é muito difícil, muito difícil. E esses casos são até noticiados. Então a pessoa furtou um sabonete e chegou no Supremo o caso. Verdade. Mas são centenas de milhares de casos similares que a pessoa... E são casos absurdos, né? Então a pessoa está presa ali há 5 anos porque furtou um shampoo do supermercado. E precisa chegar no Supremo para eles verem o absurdo e mandar soltar. Para decretar crime de insignificância, quer dizer, isso é ridículo. Não é a tarefa do Supremo, né? Bom, estamos chegando já na reta final, vamos para as considerações finais. Eu queria um pouco da expectativa de vocês aí para o que vai acontecer a partir de hoje com essa provável mudança do Supremo Tribunal Federal no foro privilegiado. Fernando. Olha, eu acho que é isso, né? A gente tá tudo encaminhado já para um resultado esperado. A gente já está nesse momento com 8-0. Então, ainda que esses 3 ministros faltantes votem em sentido contrário, o que eu não imagino que vai acontecer, é fato que o foro privilegiado vai ser restringido. Em que medida a gente ainda não sabe. Então, tem essas questões pontuadas aqui. Bom, vai ser... O Supremo ele vai continuar julgando o caso, mesmo se a pessoa perdeu o foro ou não, ou depois volta para a primeira instância. Então, tem questões que ainda precisam ser decididas, mas que o foro vai ser restringido em alguma medida, isso a gente já pode contar quase como certo. Eu acho que vai haver essa mudança, não sei se eles vão fazer a chamada modulação dos efeitos hoje, né? Que tem a ver com aquela questão que eu havia colocado, que o ministro Barroso acha que se já estiver fim da instrução criminal, o processo deve ficar no Supremo. Caso contrário, vai para a instância correspondente. Se a pessoa perdeu o foro, né? Como se pretende fazer hoje, né? Perdeu o foro para crime comum. Agora, por outro lado, tem aquela proposta do Marco Aurélio, também eu acho razoável, que ele acha o seguinte: olha, chega de subida e descida do elevador processual. Está aqui, vamos deixar aonde estiver. Então, seja qual for a instância original, né, do processo, ela deveria
no entendimento dele, permanecer lá. Então eu tenho a impressão que é isso que eles vão também decidir hoje. E como eu já falei, eu penso que com certeza é aquele avanço que eu já tinha colocado, só a minha preocupação é a mudança de jurisprudência do Supremo com relação à prisão em segunda instância. Eu continuo com essa preocupação. Então a questão está mais mesmo na dosagem, na modulação, que acho que é a palavra mais adequada, para saber a partir de quando que desce aí para as instâncias inferiores. E nós corremos esse risco de trocar 6 por meia dúzia, né? Se ocorrer essa mudança da jurisprudência, na minha opinião. Muito bem. Quero agradecer então aqui a doutora Vera Chemin, advogada e professora de Direito Constitucional, pela presença, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Também a doutora Fernanda de Almeida Carneiro, que é advogada e professora de Direito Penal do IDP São Paulo. Também obrigado. Acho que foi muito esclarecedor aí. Até para o Supremo agora virou um tema quase que de seleção brasileira. O pessoal sabe quem são os 11 do Supremo, né? Todo mundo e tem dois times tem 5 de um lado, 5 do outro, que é presidente. E o árbitro. E o árbitro, que é presidente. Bom, obrigado pela presença. Agradeço a você que nos acompanhou aqui na TV Estadão, hoje à tarde, né, no portal estadão.com.br, o acompanhamento também dessa sessão importante a partir das 2 da tarde do Supremo Tribunal Federal. E o Estadão Discute volta quarta-feira que vem, às 11 da manhã. Obrigado e até lá.